Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$100 de bônus utilizando o nosso cupom FBoteco? KTO.com, acessa aqui embaixo o link na descrição. Cara, pra mim o Robinho era, se você me perguntasse antes dessas questões extracampo, se você falasse, cara, quem que é o teu herói, o cara que você mais queria conhecer na vida, assim. Sim. Eu ia falar que era o Robinho e o Guga. O Guga era maneiro O também. Guga tá maluco. Sim. Às vezes, né? às vezes eu deixava de ver jogo do Santos pra ver jogo do Guga. Sim. Entendeu? Faltava escola pra ver Roland Garros, cara. Sim. Era um negócio absurdo. Assim. É um tal do ainda ídolo carismático, né? O o Guga é meu Golden, ídolo, velho. assim, é. Mas o Robinho tava nesse panteão, cara. E aí, Sim. puta, acontece o que aconteceu e... Você não sabe o que sentir, né, cara? O que você sentiu? Cara, primeiro momento assim que eu lembro, primeiro eu fiquei atônito, tá ligado? Porque a primeira coisa que chegou, ele ainda tava no Santos, lembra? E o Robinho já tinha sido inocentado num caso, né, da Inglaterra, né, que não tinha prova, aí decidiu-se que quem acusou ele na época tinha mentido lá. Então, quando aconteceu de novo uma acusação, pô, eu fui igual na outra, falei, mano, deve ter sido igual lá na Inglaterra. A primeira coisa é isso, você não pode se sentir culpado por querer acreditar como pessoa inocente. Claro. Né? Eu sempre parto do Presunção da pressuposto, eu inocência. sempre torço pra que não tenha acontecido o crime. Claro. A partir do momento que a gente sabe o que aconteceu, aí eu torço pra que a justiça seja feita. É isso. Eu sempre parto Perfeito. desse princípio, né? Então, cara, quando aconteceu a primeira coisa, e eu lembro que ele fez um vídeo na Santos TV na época, falando que ia processar todo mundo, que estavam falando mentiras dele, e não sei o que não sabia de nada. Enquanto a gente, depois, né, eu escutei os grampos do Robinho lá no UOL lá. Também escutei. Nossa, cara. E aí você vê que ele sabia, sim, que ele tava com medo e tal, né? Então, assim... Ele debochou pra caramba. Debochou, Então, Nossa, assim... bem nebuloso, velho. Sabendo depois. E aí tem a situação do Atlético Mineiro também, que tem manifestações contra ele de parte de torcedores, porque o assunto acontece quando ele está no Santos, que é a primeira vez à tona, abafa, né? E fala que vai entrar na justiça, Ele é todo condenado direito. quando ele tá jogando pelo Atlético, se eu não me engano, em primeira Sim. instância. Só que aí tem uma confusão que muita gente fez aqui, porque a condenação lá já sai desde a primeira. Então, assim, saiu a condenação, ó, se passar todas as instâncias, chegar no final, vai ser essa sentença que você vai pegar. Então, É isso. ele já sabe a sentença desde o começo. Aqui Exatamente. é diferente. Sim. Aqui é na última, né? Sim. E eu lembro de discutir com as pessoas na época, falando, gente, é porque lá é assim e tal. Pode até ser que ele se prove inocente depois, né? Sem Claro. saber das coisas. E mesmo que tenha saído essa primeira condenação, tá? Então, assim, ele tem direito de ir na justiça. Eu não vou ficar apontando o dedo agora, embora eu ache que tenha acontecido. Mas eu não vou apontar o dedo, até porque eu tenho uma responsabilidade do que eu tô falando. Eu não posso sempre falando, olha, você fez, você é. Porque se eu chego e aponto o dedo, e se porventura ele se prova inocente, Fudeu, adivinha né? quem tá no processo primeiro? É eu que tô falando, porque eu que tô Fudeu. botando a minha cara na frente da câmera e falar. Claro. Uma coisa é você falar num perfil aleatório na sua rede social, outra coisa é você vai no seu canal, que tem 1 milhão de inscritos e fala, pô, ele fez. Eu Sim. não sei, eu não vivi, eu não tava lá, entendeu? E hoje, a gente vive muito essa coisa do apontar dedos e se você não falar de determinados assuntos, e se você não opinar sobre determinados assuntos que às vezes você não tem nem conhecimento pra falar, você é tão culpado quanto o cara que fez uma atrocidade, tá ligado? Tipo assim, as pessoas colocam você no mesmo balaio como se você tivesse tanta culpa quanto. Passar pano, né? Entendeu? Tipo, não é passar pano, é cuidado Pode, com exato. sua audiência e com o que você pode sofrer depois. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. Vocês sabem do que eu tô falando, vocês vivem isso também, né? Eu tô aprendendo. Eu lembro que quando o Robinho foi contratado, eu não tava nesse pantão de gente que tava 2020? achando um absurdo. O que Nessa muda, última vez aqui? Na última vez. O que muda... Eu já tava é que- contra. Então, o que muda é quando a reportagem do Globo Esporte solta a descrição dos áudios. Sim. Aquilo muda tudo. Mas Ali isso- é o mas isso- tipo que acaba com a gente com a idolatria. Exatamente. Total. Mas esse ele já tinha saído do Santos, foi em 2021. Não. Mas ele Foi quando volta. Ele volta, Com o Orlando Rolo, cara. Não, em 2020 você fala que ele No volta. final do ano. Final do ano, Que aí, 2020. então, mas essa reportagem do Globo Esporte que você tá falando, acho que é 2021. Não, cara, que sai. 2020. É na hora que. Tanto que é essa reportagem que faz com que Eu os acho que ele já- patrocinadores é? começassem a deixar o Eu clube. acho. Eu lembro Não que eu gravei um vídeo pro Futeboteco falando disso. Eu gravei dois no vídeos. Instagram. Exatamente. Sim, sim. Gravei 2 vídeos. Um falando da parte técnica, porque eu era contra, e outro falando da parte Então. pessoal. E aí, puta, eu lembro que ali. Porque assim, em qualquer outro caso, vamos falar bem a verdade. Qualquer outro caso eu seria contra, a princípio, o cara condenado em primeira instância por estupro coletivo.
Mas o Robinho, cara, demorei pra conseguir, porque... É que é difícil porque de escolar. o cara pra mim era tipo, puta... Ele era maior que o Neymar. Era vou falar. muito... O cara pra mim era... Na Ele intensidade. era o responsável por uma das minhas maiores alegrias da vida, sabe? Ele é responsável. Ele é responsável. Exato. Entendeu? Então, foi muito difícil esse processo. Eu até me arrependo. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, Isso mostra quanto a gente muda de opiniões a gente evolui, cara. em pouco espaço de tempo, né? Exato, entendeu? A gente tá falando de coisa de 3 anos atrás. É. E que bom que muda, Que né? bom. velho? É. Mas ali foi, de fato, ali quando a gente ouviu os áudios, ele menosprezando da vítima, etc e tal, ali foi um negócio, assim, assustador. Mas mais assustador foi ouvir o podcast do UOL, do Adriano Wilson, Sim. que mostra ali... Você ouve o cara falando. Sim. E não só você Aquela ouve... oração que ele faz dentro do carro. Exatamente, Aquilo ali me pega de uma maneira, cara. Eu não Porque, cheguei nessa assim, parte ainda, mas Não, enfim, assim, pode dar o enfim, spoiler. o spoiler já... Não, Problema seu. eu cara. ouvi os dois primeiros episódios e eu fiquei Não, mas assim, ele mal. faz uma oração dentro do carro, Fiquei tá meio, ligado? tipo, praticamente tempo. confessando o crime, né? Se confessando, cara. Ele Pedindo conversa com perdão a Deus, Deus, mano. é. É isso que acontece, tá ligado? Caralho. Não, Assim, e- a gente já sabe o que aconteceu, né? Mas, Al- enfim, algumas coisas me pegam muito. mas essa oração me pega Quero ouvir porque, tudo. assim, é uma coisa que eu senti verdade nele, Uhum, né? Tipo, olha o que eu fiz, uhum. né? Ele sente, Arrependimento. é o peso, é o arrependimento de ter feito o que fez, de ter se envolvido, de ter traído a esposa. E, cara, você chegou na parte da esposa? Não. Que ela Não. fala? Esse episódio Não, o dela também, você sente uma dor nela. Que puta merda, cara. Cara, nos 2 primeiros episódios eu já achei um bagulho sufocante, assim, velho. Não, acho que o terceiro e o quarto são piores, cara. Caralho, piores. mano. Não, e, tipo, Pela ele- densidade, eu acho. É que você já ouve sabendo que ele é condenado. Então você começa a ouvir e ele tá tipo como um... Ele tá tirando sarro do bagulho, assim. Sim, mas assim, Ele é, tá é um menos- começo de processo. Ele tá no começo do ironizando. processo. E outra, eu acho que falta até um pouco de senso pra ele, de participação mesmo. Naquele momento ali. Então, assim, depois que a coisa vai ficando séria e ela vai escalonando, Essa parte e ele eu quero- vai entendendo também, né? Porque eu acho que fez parte de um processo de entendimento. E aí ele percebe que sim, ele fez merda. Sabe? Sim. E aí ele vai. Aí tem o peso da consciência, Eu, cara. eu acho que é que muito ele não difícil. percebe que ele fez, mas ele percebe que ele vai ser pego. É, exato. Porque, na verdade, exato. na Uma Inglaterra, hora ou outra ele vai rodar. Inglaterra, o processo foi arquivado por falta de provas, mas Sim. o que... Ele foi inocentado, é importante dizer. É. Mas isso não significa Que não tenha que não feito. tenha acontecido. É o que a gente sempre fala, né? Às vezes a pessoa fez e É, tem que comprovar. não E, tem como e a provar. justiça, por mais que ela possa falhar, ela tá aí pra exatamente resolver situações, cara. Exatamente. Enfim, quem acusa tem que provar. Exatamente, é isso. Pronto, é Agora, isso. o que mais me pegou, você falou da oração. 2 coisas me pegaram muito. Mas a principal delas, e aí, assim, uma coisa que eu até queria te perguntar, porque mesmo depois da condenação em última instância, mesmo depois do próprio podcast, a gente vê jogadores atuais aí, como, por exemplo, o Lucas Lima, antes de Sim. chegar no Santos, tirando foto com Diego. o cara. A gente vê o Diego, inclusive deu uma entrevista recente aí, passando um pano danado num podcast pro Eu acho Robinho, complicado também etc nessa e parte tal. pessoal. Então, e aí, assim, eu sei, mas eu fico pensando o seguinte, o Robinho, vamos esquecer, é difícil, mas vamos tentar esquecer Descolar um pouco, Descolar um pouco. O que mais me pegou foi que é o seguinte, quem ouviu o documentário percebeu que não só ele cometeu, e confessa que cometeu, mas como ele tentou colocar na bunda de todos os amigos dele. Sim. Ele tentou... Desde o início. Desde o início. Ele Desde tentou o início. fuder todos Todo os mundo. caras. Os caras que Mas foi foram... Cleitinho, mas os foi caras... outro. Ele os fica, cara- pô, mas o fulano lá tá fodido. E os Pois caras, é, eram, fodido. os caras eram, tipo assim, brotherzaço É dos os caras que parça. andavam com É os ele, parça, cara. né? Exato. Era tipo o Gil Cebola do Neymar, entendeu? A galera que cola A galera que Os caras cola chamavam junto. ele de Major. Mas Major, também pô. a Vivian, ela fala, né? Olha, eles sempre foram aproveitadores, você nunca percebeu também. Uhum. Mas assim, é lógico, são N coisas É. e Então, que a gente não convive e sim. tal, assim, a gente só tá Mas, pegando palavras mas de o que pessoas, me né? pega é um diálogo dele com aquele Ricardo Falco, que Que pra é quem o não outro. sabe é outro cara que foi condenado. Sim. Também Era do mesmo fugiu, processo. Mesmo processo. Sim. Por quê? Porque são 6 caras que cometeram um estupro. Sim. Só que desses 6 caras, 4 caras voltaram pro Brasil antes, pra quem não sabe. Voltaram pro Brasil antes e na segunda E nem justiça- foi fugido, É, né? Nem foi fugido, eles voltaram pro Brasil. É a viagem. É, Voltaram, e não voltaram mais pra lá. E aí, assim,
eles não foram acusados porque a Itália ela tem uma lei que ela só pode acusar alguém de um crime se essa pessoa for notificada que ela está sendo acusada. Sim. Como os caras não estavam lá, eles não tinham E como o ser Falco notificados. e o Robinho moravam lá. O Falco morava lá e o Robinho também, então por isso que eles foram condenados, esses 4 caras não. Os caras voltaram Mas pro eles Brasil, eles cometeram o crime do mesmo jeito Sim, que o Robinho sim. e tal, e tiveram seus respectivos nomes revelados pela reportagem, etc e tal. E o Robinho primeiro ele tenta colocar na bunda desses 4 caras que vieram pro Brasil pra tentar se livrar. Sim. E depois, porra, o Falco foi condenado, mas o Falco, assim, diante da situação ali, que também é um culpado igual, em todo momento, em todos os discursos que ele dá pra polícia, ele tenta se proteger e proteger o Robinho. E aí tem uma hora que ele é traído pelo Robinho, porque os caras botam na bunda dele e aí dizem que estão colocando na mão dele por conta de um discurso, por conta de um depoimento do próprio Robinho. E aí tem um diálogo entre os dois que eles conversam sobre isso e falam: Robinho, os caras me abordaram, falaram que você falou isso, isso e isso. E aí desmente. E aí ele fala: não, imagina, eles estão falando isso porque eles querem colocar um contra o outro. Imagina que eu falei isso. O cara é um verdadeiro crápula. Como é que alguém crápula, tem né? coragem? Não é porque, assim, é o que você falou, ele pode ter se arrependido. Sim. Eu sou uma pessoa que eu acredito em Deus, eu acredito no arrependimento. Eu acho que ele teria que cumprir a pena, tá? Sim. Mas agora... Não quer dizer que ele não possa se arrepender do que não fez. quer dizer que ele não possa se arrepender agora. Sim. Eu não consigo entender como que um Lucas Lima, um Diego, um cara desse, consegue ser amigo de um cara que na hora da aperto merda fez aquilo. coloca na bunda do melhor amigo. Eu tenho certeza que os caras que estavam lá no rolê com o Robinho que estupraram a mina são muito mais amigos do Robinho do que o Diego. É lógico, mas Entendeu? é aquele tipo de amigo que não convive, mano. Então, Pra ele é muito mais simples cômodo. a relação. É, como? Né? Não é o cara que tá no convívio diário. Então. É aquele, puta, o cara é meu brother, Cara do mano. rolê. O cara sempre foi gente boa, não sei o quê. É. Eu até assim, eu não consigo ficar com raiva dos caras que convivem com o cara, ou que tiveram ou têm uma amizade com o cara, tentam acreditar no cara, sabe? Tipo, é tudo aquela coisa. Como a gente vive numa era complicada, né? Então, assim, mídia manipulando, não sei o quê, entendeu? Então, assim, A é gente tá muito sempre em dúvida, né? disse, é muita relação de jogador com raiva de veículos de imprensa. Isso é normal hoje em dia, né? Sim. Jogador não vai mais em dar entrevista. Ele caras se odeiam. manifesta por rede social, tá ligado? Né? Então, o Neymar é um grande cara disso, assim, ele é grande chave O disso. Neymar vendeu um comercial pra pedir desculpa. Pô. Então, exato. Copa de 2018, né? Bizarro. Então, assim, cara, e eu tô falando de um cara que eu sou fã, hein? Que as pessoas não... Tipo, ele é fã e eu não tenho críticas, né? Não, eu tenho críticas, obviamente eu tenho. Tem. Mas eu não consigo ter raiva desses caras. Porque, cara, eles não fizeram nada. Eu fico com um pé atrás. Mas ódio... Não é hoje, ódio. não sei, porque hoje, assim, a gente fica assim... ele tem que prender esse aí também. Não, esse aí isso é também tem que loucura. pagar. Mano, Não, isso é não, loucura. velho, não é assim que as coisas Só o funcionam. cara também, eu acho que ele também merece ser criticado. Não, criticado, sabe? óbvio. É isso. Tá ligado, né? Merece tomar uma... Pô, É, e aí, velho? como diria um ditado dos antepassados: Não fale diga-me com nada. quem tu andas que te direi quem é. Não fale nada, fique em Tá andando com o silêncio. estuprador condenado? Uma mano, hora, pelo velho. menos um pé atrás com relação a você eu vou ter. Esse é meu ponto. Entendeu? Esse é meu ponto. Eu tô com o pé atrás. Foi isso que eu senti ontem vendo o moleque no fute com a camisa do Robinho, assim. Mas aí, cara, Você mas passa por cima de muita coisa pra... mas ele jogou muito. Tá bom. Eu até comentei com os Jogou mesmo. outros moleques depois que ele foi embora, e o pessoal, né? Para, Felipe, para, isso aí, mano, para, vai vir com mimimi agora. Mimimi. Tá ligado? A galera do futebol Já sabe quem não vai jogar futebol semana que vem. Não, mas é porque o Robinho não estuprou na filha de nenhum desses caras. É foda, Entendeu? cara. Porque se fosse a irmã de um desses caras, eles iam falar completamente diferente. Sim, tá louco, A vai entrar verdade com a é camisa essa. aqui, tá louco? Entendeu? Mas é assim, é aquela coisa da... Foi uma coisa muito distante da Distante. nossa realidade aqui Sim. agora, né? Assim, tentando entrar na cabeça de quem... de quem defende. De quem defende, tá ligado?